Bom, por que a extrema-direita ela aparece como a principal alternativa por todos os lados? Ela aparece como principal alternativa, né, porque ela tem um programa. Ela tem uma política para, aparentemente, a salvação do país diante da crise. Fechar as fronteiras, proteger a economia nacional, aumentar a competição, preservar os valores. E quanto mais rico o país, mais interessante parece essa perspectiva, o caso da Inglaterra. Os ingleses, apesar de eles terem deixado já há mais de 60 anos de ser o país imperialista mais importante do mundo, na psicologia dos ingleses, eles têm a ideia de que eles ainda são uma potência extraordinariamente importante, se não a maior, porque os Estados Unidos é difícil de esconder a realidade dos Estados Unidos, né? Do imperialismo norte-americano, mas seria, digamos assim, de qualquer maneira, uma potência extraordinária. Quando, na verdade, a Inglaterra e o Reino Unido são um dos países que mais andaram para trás no cenário internacional nos últimos anos. A crise é extraordinariamente grande lá. Mas eles têm controle de mercados, etc. e tal. Então, quando você fala, vamos dar uma solução, né, para a Inglaterra em separado, quer dizer, vamos fechar o nosso negócio aqui, vamos criar uma rede em torno do país, vamos nos dedicar ao próprio país, a defender o país, aparece para muita gente como sendo, logicamente, uma solução viável, né? E o nacionalismo, todo mundo sabe, é uma ideologia forte. A burguesia toda é nacionalista, e isso daí contamina a classe operária, né? De passagem aqui, a gente deveria dizer o seguinte, que nós não devemos nunca colocar no mesmo saco o nacionalismo de países como o Brasil e o nacionalismo de países como a Inglaterra. O nacionalismo de países como o Brasil expressa a luta contra a dominação estrangeira. O nacionalismo de países como a Inglaterra, em geral, expressa a luta pela dominação de outros países. Um é reacionário e o outro é relativamente progressista, relativamente, né? Porque o nacionalismo nunca é totalmente progressista. Então, a extrema-direita, ela tem um programa, né? Ela tem uma solução, digamos assim. A solução pode parecer uma solução aparente, mas, de qualquer maneira, se não for uma solução imediata, é um caminho que você pode percorrer. É isso que a extrema-direita está apresentando. Então, eles falam, vamos proibir a imigração, alguns falam até em deportar o trabalhador estrangeiro, né, abertamente, fazem manifestações e tal, e isso daí tem um apelo dentro do país, né? Sem falar na demagogia anticapitalista que tem esse apelo, porque a extrema-direita fala, não, quem quer trazer o imigrante são as grandes empresas, para baratear o salário, né? Como se a grande empresa, se ele se livrar do imigrante, vai baratear o salário de qualquer jeito, ele vai baratear o salário seja lá como for, né? Isso daí a extrema-direita não explica. Vocês vejam também, por exemplo, que essa demagogia com a classe operária europeia, da extrema-direita, ela é muito clara. Na greve geral francesa, que foi feita pela esquerda, pela CGT, a Frente Nacional não tomou posição contra a greve, e nem tomou posição a favor da reforma da lei trabalhista, eles ficaram na deles. A direita a direita tradicional, né, republicanos, ficou ensandecida com esse fato. Chegaram até a falar, a Frente Nacional, que qualquer coisinha que acontece tira um comunicado oficial, não tirou nenhum comunicado sobre a greve geral e sobre a legislação trabalhista. Lógico, porque a base deles é justamente o setor mais atrasado da classe operária vota na Frente Nacional, né? Assim como o setor mais atrasado da classe operária britânica votou no plebiscito a favor da política de separação, que é uma política defendida pelo UKIP.
Se vocês olharem os mapas de votação, vocês vão ver que o referendo, que o Sair perdeu em Londres. Não ganhou em Londres, não ganhou no país inteiro. Perdeu em Londres, mas ganhou principalmente no norte da Inglaterra, que é um setor industrializado, bem industrializado, mas mais atrasado, operários do interior. Né? No entorno londrino, nem tanto. E foi muito apertado. Lógico que uma boa parte da classe operária também votou contra a saída. Né? A classe operária está dividida, não é que a classe operária está sob o controle da extrema-direita. A Frente Nacional tem a mesma coisa, tem uma força nos trabalhadores, nos operários do interior, através da defesa das suas reivindicações mais imediatas. Né? Isso daí serve também de gancho para a gente explicar o problema, um outro problema que está ligado a esse, que é uma pergunta que naturalmente tem que vir na nossa cabeça. Por que a extrema-direita e não a esquerda? Por que a extrema-direita capitaliza a crise capitalista, sendo que ela mesma é uma força capitalista, e não a esquerda? Porque acontece o seguinte: em primeiro lugar, a esquerda europeia, ela não é apenas também capitalista, porque ela é uma esquerda pequeno-burguesa, como que ela é uma esquerda capitalista pró-imperialista, ela é a favor do setor imperialista predominante, que eles apresentam como sendo uma ideologia, a democracia. A esquerda europeia é toda democrática. Então eles acham, por exemplo, que o negócio é o seguinte: tem que ir para a eleição, eleger um deputado, eles elegem deputado para o Parlamento Europeu, eles estão naquela... Tudo bem, nós também somos favoráveis para a eleição, eleger um deputado, mas para eles, isso aí não é um meio de nada, isso aí é um fim em si mesmo. É a estratégia política da esquerda. É uma esquerda profundamente adaptada ao regime dito democrático do imperialismo. Inclusive, você vê, a esquerda toda adota a política antiterrorista do imperialismo nesses países. A esquerda é favorável à imigração, logicamente. Também sem explicar do que se trata, porque também você não pode ser favorável à política do imperialismo. Você tem que explicar para os trabalhadores o que se trata. Né? É uma direita que não tem nenhuma perspectiva, não só contra o capitalismo, como mesmo contra o sistema dominante que existe dentro do capitalismo nesses países nesse momento. Quer dizer, eles estão acoplados à ala majoritária do imperialismo nesse momento, que é a dita democrática. Porque eles mesmos são partidos democráticos pequeno-burgueses, não são partidos socialistas. Vocês viram, por exemplo, que o que aconteceu na Grécia? A esquerda pequeno-burguesa, Syriza, ganhou as eleições diante do desmoronamento dos partidos tradicionais, principalmente do PASOK, o Partido Socialista Grego, e ao ganhar as eleições, eles fizeram exatamente sem tirar nem pôr, sem mudar uma vírgula, a política dos partidos imperialistas tradicionais. Foram, inclusive, apoiados por esses partidos. Isso daí, num certo sentido, define a fisionomia desse tipo de partido. O Podemos, que é elogiado por muita gente, né? No Brasil, por exemplo, tem várias organizações de esquerda, principalmente dentro do PSOL, que para fazer demagogia eleitoral fala, não, o Podemos, não sei o que e tal, como se o Podemos fosse assim Eles criticam o PT, por ser um partido direitista, tá certo, pela aliança do PT com a burguesia e tudo mais, e elogiam o Podemos. Só que o Podemos, ele é mais direitista que o PT. O Podemos é um partido do imperialismo espanhol. O chefe do Podemos, né? Como é que é o nome dele? Iglesias. O Iglesias, que é aquele cidadão com um rabinho de cavalo, né? Que é para parecer que ele é... Rabinho de cavalo é para dar uma impressão de que ele é
revolucionário, né? Cabelo revolucionário, política contra-revolucionária. Ele apoiou o Syriza, falou que era o que tinha que fazer mesmo, que o Syriza fez. Uma declaração muito clara, não dá para se confundir sobre o que o cidadão quer. E agora que ele pode chegar ao poder, né? Porque existe a possibilidade de que o Podemos, juntamente com a Esquerda Unida, ganhe as eleições e até um setor do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol, apoie essa coligação. Ele já se reuniu com empresários, já falou que os empresários não são tão ruins assim, que precisa conversar com todo mundo. Quer dizer, são partidos bem direitos. Eles são, na verdade, uma tentativa de reciclar essa política pró-imperialista. Né? Eles não estão à esquerda, por exemplo, da esquerda latino-americana. Eles estão à direita, porque eles buscam um acordo para ser a expressão da política imperialista europeia. Principalmente na Espanha, né? Eles são como foi, num determinado momento, hoje ninguém fala muito disso, o Partido Verde na Alemanha. O Partido Verde surgiu lá como uma esquerda nova, né? Muitos anos atrás, e parecia que ia revolucionar o mundo, com um raminho de árvore, né? E aí, quando o imperialismo invadiu a Iugoslávia, bombardeou a Iugoslávia, e os alemães apoiaram isso daí, o ministro das Relações Exteriores, que levava adiante essa política de apoiar o bombardeio da Iugoslávia, era do Partido Verde, Joschka Fischer, que é um dos elementos chaves da política burguesa alemã. Quer dizer, logicamente, que essa esquerda não é alternativa. Não é alternativa, não vai ser alternativa, não tem como ser alternativa. Porque, no final das contas, ela é uma parte integrante desse regime que está desabando. Mesma coisa que acontece no Brasil. A esquerda pequeno-burguesa não tem futuro porque ela também é parte integrante do regime que está desabando. A grande preocupação dessa esquerda são as eleições, é conseguir cargos, porque são partidos pequeno-burgueses, né? É uma luta pelo poder, é uma luta pela ascensão política de determinados setores pequeno-burgueses que permanecem relativamente excluídos do aparelho do Estado. Não é nada mais do que isso daí. Acreditar que partidos como Syriza, Podemos e tal vão criar alguma coisa nova é uma fantasia total. Né? Total e completa. A gente vê isso aí em todos os lados. Então, por esse motivo que a direita capitaliza tudo. A direita, embora ela seja integrada ao regime político burguês de uma maneira ainda mais clara e mais profunda do que essa esquerda, ela aparenta ser favorável a uma mudança muito profunda nesse regime. Por exemplo, vocês vejam o que a direita britânica realizou. Tirou a Inglaterra da União Europeia. Para quem está assistindo o filme, eles aparecem como um setor muito mais radical, muito mais transformador, digamos assim, né, do que qualquer outro setor da esquerda, que não vai para lugar nenhum. Outra coisa também que a gente vê é o seguinte, o setor que seria a extrema esquerda nesses países, eles não têm política para nada. Eles não têm política nenhuma, eles nem fazem política. É um pouco como a gente vê no Brasil. Né? No Brasil, o caráter despolitizado, anarquista dessa extrema esquerda, ficou desmascarado diante do golpe. Porque o golpe é uma questão puramente política. Você tem que intervir aí e mostrar que você é um partido político capaz de intervir nos acontecimentos que determinam o rumo do país. E aí o que aconteceu? Essa esquerda fala assim, um lado é igual ao outro, é tudo a mesma coisa, nada vai mudar, nada mudou, tudo continua igual. Eles não têm, um abstencionismo político total. É uma falta
né, de programa político, de intervenção política total. Vocês podem ver, inclusive, que essa esquerda, ela não luta pelas reivindicações democráticas. As únicas reivindicações democráticas que eles lutam são algum direito das mulheres, que normalmente não são direitos, é coisa bem mais difícil de você pegar mesmo, coisa impalpável, né? Por exemplo, a luta contra o machismo. Onde é que está o machismo? Quem que é o machismo? É uma luta impalpável, né? A luta tem que ser concreta. Então isso aí acaba no quê? Numa retórica. Não é uma verdadeira luta democrática. No Brasil existe uma batalha imensa dentro do regime político, em torno do regime político, sobre as barbaridades jurídicas que estão sendo feitas. Vários setores da burguesia colocam o problema do Estado de Direito, da violação do Estado de Direito. Essa semana, um juiz de primeira instância mandou invadir a casa de uma senadora da República, Gleisi Hoffmann, que é uma coisa, um atentado contra qualquer ordem jurídica imaginável. A esquerda, não é que eles são a favor ou são contra, eles não são nem a favor, nem contra, nem nada, nem pelo contrário. Eles são, no final das contas, politicamente abstencionistas. E eles se amparam diante de uma política reformista miúda, né? Que eles apresentam como sendo a luta. Então tem uma greve ali de não sei o quê, então eles fazem um maior carnaval em torno da greve. Não fazem greve em lugar nenhum, não organizam a classe operária, não organizam a mobilização operária, mas toda hora que eles abrem a boca é a luta, 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 e não tem luta nenhuma. É um fetiche, uma coisa fictícia da luta. Quer dizer, é uma coisa realmente anarquista. Você deixa a política para os outros, né? E você se dedica a um reformismo, em grande medida, fantasioso e imaginário. Porque, por exemplo, o PT tem um partido reformista, então vai lá e aprova uma lei. Por exemplo, aprovou a lei do plano de proteção ao emprego. Típica política reformista e capitalista. Você tira o dinheiro do Estado e dá aos empresários para proteger o emprego. Uma política claramente reformista e de colaboração com os capitalistas. Tudo bem que os capitalistas não são muito fãs da lei. Eles preferem mesmo demitir o cidadão, né? Mas é uma política reformista. Os outros é um reformismo sem concretude, sem realidade, né? Então, por exemplo, aí o cidadão fala assim, tal setor entrou em greve, você não sabe direito qual é a reivindicação, por que eles estão lutando, qual é a perspectiva disso. É meio que assim, a greve pela greve, a luta pela luta e ponto final. E não tem nenhuma conexão com a situação política de conjunto. Quer dizer, é uma forma de anarquismo. Não é uma novidade no mundo, né? Nós já vimos isso em outras épocas. Na época de ouro da social-democracia, havia uma clara divisão de trabalho. Um setor se dedicava a reformas como essas do PT no parlamento, e um setor se dedicava à luta miúda no movimento sindical, né? E os marxistas falavam, um é o complemento do outro, né? Um leva os trabalhadores para um reformismo ativo e outros levam os trabalhadores para um reformismo passivo. Só que o reformismo ativo é de pequeniníssima envergadura. Então, por esse motivo, a esquerda não progride, né? Só mais um exemplo que eu acho que é para mostrar isso daí. Vocês vejam o caso do PSOL, por exemplo. O PSOL, se tiver um caso de corrupção do Eduardo Cunha, no Congresso todo mundo sabe. Ali, o ser honesto vocês viram a votação do impeachment, né? É quase inexistente. Aquilo lá é um antro de corrupção e não é de hoje. Isso é um antro de corrupção total desde que foi formado o primeiro parlamento brasileiro na época do Império. Esse é tradicionalíssimo. E o PSOL o que faz?
Surge uma denúncia lá, eles vão lá, pegam um cartazinho, porque a moda do pseudo-combativo é pegar um cartazinho, né? Para mostrar para a Câmara da Rede Globo e tal, o cartazinho. Fora o corrupto e tal, entra na comissão de corrupção. Agora, a polícia mata a gente todo dia, fala nada. O direito de jornalistas, de parlamentares, está violado na cara dura, ninguém fala nada. Modificam aí a legislação passando por cima da Constituição. O caso da segunda instância, o parlamentar, ele justamente, a função dele seria essa, né? Fazem uma maracutaia desse tamanho, como abolia a terceira instância no julgamento das pessoas, condenando a pessoa já na segunda instância, e a esquerda não fala nada. Não é só o PSOL também. O PT tem muito disso, porque o PT, a maioria dos deputados é parecido com os deputados do PSOL. Né? Alguns, inclusive, acham que não tem golpe e tal, tem essa mesma coisa. Essa despolitização, né, da esquerda, ela impede que a esquerda seja uma alternativa. Porque na situação que você tem de agravamento da crise, as alternativas só podem ser políticas. Você tem que oferecer um rumo para sair da crise. Né? Um partido político teria que dizer para o povo, para os trabalhadores, como é que a gente sai da entalada. Então a extrema-direita falou, é o nacionalismo, é o país fechado, é proteger o país. Tá certo? E a esquerda está ali, a reboque do regime político, defendendo miudezas. Você não vai apresentar a ninguém uma perspectiva geral. O grande problema qual que é? É o seguinte, com o avanço da extrema-direita, que é um avanço inevitável, cresce cada dia, vai crescer mais, e a extrema-direita tem tudo para dominar o panorama político europeu, tudo. Né? Porque você vê, os grandes capitalistas, eles nesse momento não são partidários da solução que a extrema-direita apresenta, e mesmo assim eles não conseguem conter. Por exemplo, os bancos ingleses fizeram uma campanha intensa contra a saída do Reino Unido da União Europeia e foram derrotados. A votação no plebiscito é uma derrota dos bancos. Uma parte dos bancos, inclusive, falou que se o Reino Unido sair da União Europeia, eles vão transferir a sede do banco para a Europa. Veja o nível de... uma parcela dos capitalistas industriais, eles têm 50% da exportação deles para o mercado europeu, que é um dos maiores mercados do mundo. Então você imagina a crise que foi essa votação. Quer dizer, foi uma derrota de um importante setor da burguesia. A burguesia já não consegue mais controlar a extrema-direita. Na Alemanha, a Angela Merkel, a social-democracia, são os representantes do poder estabelecido. E a extrema-direita está crescendo assustadoramente na Alemanha. Existe a possibilidade até que eles ganhem a eleição alemã. Né? Os partidos que não tinham nenhum significado político mais profundo na Alemanha estão crescendo. No caso da extrema-direita. E a extrema-esquerda, nada. Então, qual que é o problema? Diante dessa crise, você precisaria ter uma esquerda que levantasse claramente o problema do socialismo. Se a esquerda não aparece falando que tem que botar abaixo o capitalismo, se ela não larga essa conversa democrática aí, ela vai ser arrastada pela crise. É isso que vai acontecer. E a esquerda não fala nada disso. A esquerda só luta contra o ajuste, apoia a greve dos trabalhadores franceses, mas não tem política. Não tem uma política geral. E agora, não apenas você precisaria ter uma política que apontasse claramente para o socialismo, como você precisaria entrar numa ofensiva política. E se a esquerda não fizer isso daí, não se apresentar nesse terreno,
vai ser engolida pela extrema-direita. Esse é o panorama que nós temos aí, europeu e mundial nesse momento. O problema consiste nisso. A situação, ela caminha para um estreitamento dos problemas políticos. Também no Brasil, nós temos uma situação semelhante. É mais complexa, né, porque o Brasil é um país atrasado. Aqui tem muito problema democrático, agrário e tal, que se mistura com o problema do socialismo. Mas também no Brasil o problema-chave, que vai se colocar claramente, ou já está se colocando, é a luta por um governo próprio da classe operária e do povo explorado. Né? O negócio de recriar aí a nova república, assim como eles querem recriar a União Europeia, isso aí não tem futuro nenhum. Não adianta colocar que a luta é pela democracia. Tudo bem que a gente deve colocar num primeiro plano a defesa dos direitos democráticos dos trabalhadores e do povo, contra a direita fascista. Assim como a gente deve colocar num primeiro plano a luta contra a direita no Brasil, que é uma coisa fundamental. Mas você precisa apontar uma perspectiva que não é a reorganização do capitalismo que a gente tem aqui, do regime pseudo-democrático e tudo mais. Esse é o problema de conjunto, né? Uma outra coisa importante para concluir essa parte da Inglaterra, falar rapidamente sobre o problema nacional, nesse momento o Reino Unido, enquanto tal, está seriamente ameaçado de desaparecer do mapa. A Inglaterra constituiu aí, há muito tempo, mais de 500 anos, uma unidade política que é o Reino Unido. Né? Então fazem parte do Reino Unido vários países. Na verdade são duas unidades, a Grã-Bretanha é uma e o Reino Unido é outra. Fazem parte dessas duas unidades a Irlanda do Norte, Áustria, que é uma província da Irlanda, o país de Gales e a Escócia. Na Escócia, o partido dominante na Escócia, que é o Partido Nacionalista Escocês, ele já levantou a reivindicação de fazer um novo plebiscito pela separação da Escócia do Reino Unido, porque eles querem permanecer na União Europeia. No país de Gales existe a mesma tendência. E na Irlanda do Norte, o Sinn Féin, que é o Partido Nacionalista Católico, levantou também a reivindicação de um plebiscito, não só para se separar do Reino Unido, como unificar a província do Ulster com o restante da Irlanda, que aquilo é o mesmo país, né? Quer dizer, vai se acirrar aí a crise total. Ou a maioria protestante como é que se diz? É contra, né? A divisão com a Inglaterra. Bom, isso daí é um comentário, né? Mas é um comentário que tem uma importância muito grande que a gente tem que levar em consideração. Nós temos que entender que essa unidade econômica que está seriamente abalada e ameaçada, ela foi o centro do capitalismo mundial no seu período de desenvolvimento e de auge. Então, o que nós estamos vendo desaparecer é digamos assim, a pátria, a capital histórica do capitalismo. Depois que a Inglaterra perdeu o lugar de principal potência mundial, ela foi substituída pelos Estados Unidos, mas isso daí já marca todo o período de decadência capitalista. E, logicamente, que o capitalismo não pode sobreviver sem o imperialismo europeu. O imperialismo mundial não pode sobreviver sem o imperialismo europeu. E o capitalismo não pode sobreviver sem o capitalismo europeu. Nós estamos vendo a dissolução aí de um dos principais alicerces, digamos assim, do capitalismo mundial. O que dá a dimensão da crise que nós estamos enfrentando reforça essa conclusão.
de que é preciso colocar em primeiro plano. Na Europa, isso daí é uma coisa imediata. A questão do problema do socialismo, do governo dos trabalhadores e tudo mais. A crise já atingiu um ponto de explosividade. Não vai se retardar mais. Mas coloca também no Brasil o mesmo problema. Nós estamos vendo a desbarrancada do capitalismo. Nós entramos numa nova fase de crise capitalista mundial. E a crise, isso é muito interessante, é uma crise da dita democracia. Quer dizer, não adianta você chegar e falar assim, a solução é a democracia. Isso aí já faz parte do passado. A solução o que é? A solução são os trabalhadores, é o socialismo, é o comunismo, é a unificação socialista da Europa e assim por diante. Nós estamos aí, nós no Brasil estamos diante de potências que dominam o país que são completamente decadentes. Completamente decadentes. E como potências decadentes e em crise, o que eles podem fazer no Brasil é o pior possível. Quer dizer, transferir o que eles pretendem fazer, na realidade, é o seguinte, é fazer uma espécie de transfusão de sangue de países como o Brasil para os países europeus que estão morrendo. O custo disso daí para um país como o nosso vai ser altíssimo, vai ser catastrófico. Então, logicamente que o problema da luta contra o capitalismo está colocado na ordem do dia, embora muita gente não tenha consciência disso, e é preciso colocar esse problema na ordem do dia, devido ao agravamento da crise.